Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Introdução Bíblica e hoje nós vamos tratar sobre o assunto da inspiração da Bíblia. Então vamos pensar sobre isso. A característica mais importante da Bíblia não é a estrutura dela, como ela foi montada, nem a forma que ela possui, mas o fato dela ter sido inspirada por Deus. Então não se deve interpretar também essa palavra inspiração, tá bom? Como se fosse assim uma inspiração que um artista tem ao pintar uma obra ou um músico que foi inspirado para compor uma canção. Quando falamos de inspiração, falamos sobre Deus soprar ou falar a Escritura Sagrada para homens e assim eles escreverem aquilo que foi transmitido por Deus. Então, inspiração tem a ver com isso, com aquilo que Deus tenciona transmitir à humanidade e ele usa homens como nós para escrever aquilo que ele tenciona deixar como vontade dele para toda a humanidade, para o seu povo em especial. E dois textos bíblicos trazem para nós o sentido desse termo inspiração. Um é o segundo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 16, e a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 21. Nós vamos ver cada um deles para entender, tá bom, como é que nós podemos compreender melhor esse termo inspiração. Olhando para o primeiro texto, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo escreve lá que toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, o que está sendo dito é que todo o texto do Antigo Testamento, nós fazemos esta observação porque quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, essa segunda carta ainda não tinha sido juntada com as demais cartas do Novo Testamento, nem os evangelhos, para formar o Novo Testamento. Então, quando se faz menção à Escritura, obviamente Paulo e os demais evangelistas e autores bíblicos do Novo Testamento estão se referindo aos escritos do Antigo Testamento. Tá? Depois nós vamos tratar sobre a inspiração do Novo Testamento, mas por enquanto vamos pensar nessa escritura como sendo os textos do Velho Testamento. Todos os livros que compõem o Velho Testamento. Então, quando ele usa esse termo, toda escritura é divinamente inspirada, o termo usado lá no grego é theopneutos. Significa que foi soprada por Deus, quase que ditada por Deus, tá? E em alguns momentos, realmente, Deus dita o que tem que ser escrito e o que tem que ser deixado como Sagrada Escritura. Em outro momento, ele inspira o seu autor para contemplar o que está acontecendo e os autores vão escrevendo aquilo que Deus tenciona que esteja presente nos escritos do Velho Testamento, tá? E por isso mesmo, esta inspiração dada por Deus faz com que aquele escrito, aquele livro tenha autoridade divina, tá bom? E essa autoridade que ele tem é para todo e qualquer pensamento e para a vida do crente. Então, quando Deus escreveu ou Deus inspirou os autores para escrever tudo o que foi escrito no Velho Testamento, ele tensionava revelar sua vontade e tensionava que o povo que observasse toda aquela vontade vivesse conforme ele instituiu, tá? E é por isso que a gente diz que a Sagrada Escritura é a nossa regra de fé e prática. Deus deixou para nós sua vontade escrita neste livro, na Bíblia, para que este livro conduza o nosso pensamento e a nossa vida. E é isso que nós devemos ter em mente, tá bom? E Deus usou, em um período de cerca de 1400 anos, vários homens para escrever toda a escritura do Velho Testamento. Tá? Então, houve um período de cerca de 1400 anos em que homens foram inspirados por Deus para escrever aquilo que nós conhecemos como as escrituras do Velho Testamento. O segundo texto
na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é o texto de 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, que diz que a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, veja o que Pedro diz. Ele diz que esta escritura, ou o termo profecia aqui, diz respeito a tudo que foi escrito e anunciado no Velho Testamento, nunca foi produzida por vontade do homem, mas homens santos, ou aqueles que Deus designou para isso, aqueles que foram escolhidos e separados para isso, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo conduziu esses homens a escreverem tudo aquilo que Deus desejava está escrito nas páginas do Velho Testamento. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originaram de si mesmos, mas foram sopradas pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que dotou esses homens para escrever a mensagem de Deus. Aí a gente vai observar, tá bom, que essa mensagem ela tem uma harmonia. Se você lê as Escrituras Sagradas, se você lê o livro de Gênesis, Êxodo e assim sucessivamente, lê os livros históricos, você vai perceber que há uma unidade de pensamento, há uma história, um desenrolar da história do povo do Senhor, há um plano sendo desenvolvido e há uma figura central em todo ele, que é a vinda do Salvador. A vinda de Jesus, a encarnação do Filho de Deus, tá bom? Você vai perceber isso em todos os livros, vão estar todos eles apontando para este plano que nós conhecemos como plano da redenção e que está descrito nas páginas do Velho Testamento, que foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que está culminando para o final, para os tempos eternos, na quais aguardamos a volta dele, não é? Olhando para isso também, a gente combinando as duas passagens, tanto a de 2 Timóteo quanto a de 2 Pedro, nós vamos entender então que esses homens eles foram movidos pelo Espírito, escreveram as palavras que foram sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. E isso diz respeito, irmãos, a dizer que a Bíblia, tá bom? Ela tem autoridade sobre nossa vida. Ela é que direciona em que devemos crer, no que devemos crer e também como devemos viver. É por isso que aquele que guarda a palavra do Senhor realmente são os que amam a Deus, são aqueles que são chamados filhos de Deus. E não somente isso. Jesus Cristo disse no Sermão do Monte que não é pela pessoa dizer Senhor, Senhor, que ele entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. E essa vontade de Deus está na Escritura Sagrada, na Bíblia, porque ele usou homens inspirados pelo Espírito para escrever toda a sua vontade para nós, tá? E como é que se dá esse processo de inspiração teologicamente falando, tá bom? Bem, aí nós temos 3 pontos ou 3 aspectos desse processo: casualidade divina, mediação profética e autoridade escrita. E como nós podemos entender isso, né? Casualidade divina, mediação profética e autoridade escrita. Bem, o causador original, por isso que é casualidade divina, tá bom? É Deus. A escritura provém de Deus. Ele é a fonte, a origem de toda a escritura. E aí ele usa homens, esses homens são chamados de homens de Deus, que eles serviram de instrumentos, foram usados por Deus, aqueles instrumentos que Deus usa para realizarem um trabalho. E eles então foram usados por Deus para escrever. E quando eles escreveram, isso que eles escreveram é o que a gente chama das escrituras, é a autoridade escrita, é o produto final. Então, no processo de inspiração, Deus, que é a fonte de sua palavra, ele vem até o homem, usa este homem, fala com este homem, instrui este homem pega uma pena, um papiro e começa a escrever aquilo que Deus tenciona que seja o produto final ou as escrituras sagradas. Então, este é o processo, tá bom? São os fatores fundamentais da inspiração, é o processo da inspiração. É casualidade divina,
mediação profética, que são os homens, e a autoridade divina, que é a Escritura, o produto final, aquilo que foi elaborado e que serve hoje de regra de fé e prática para nós. Aí, entendendo isso na prática, como é que então as Sagradas Escrituras chegaram até nós? Então a gente precisa pensar no seguinte: no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. Depois ele formou o homem do pó da terra, deu o nome ao homem de Adão, depois tirou uma das costelas do homem, fez a mulher. Então Deus formou tanto o homem e a mulher conforme sua imagem e semelhança. Daí ele deu instruções para eles. E vocês já conhecem a história, tá? Que eles foram colocados em um jardim, no paraíso, que é na banda do Éden, e ali Deus deu ordem para que eles pudessem cultivar e guardar o jardim, colocou um fruto do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, o proibido de comerem, e aí surgiu então a raça humana. Nós não vamos estudar a origem disso tudo, nós só vamos pensar, tá bom, no desenrolar de como a Escritura chegou até nós. Então, quando Deus ele fez todas estas coisas, o homem Adão já foi feito um homem com sabedoria, entendimento, inteligência, até porque ele foi chamado por Deus para nomear todos os animais, todas as aves. Então, era alguém dotado de saber, não era alguém como se fosse um homem da caverna. Ele era um homem perfeito, totalmente dotado de sabedoria, e Deus vinha ter comunhão com ele a cada fim de tarde. Tá? Então nós entendemos que este homem ele tinha uma mente já perfeita e já era dotado de um grande saber referente a tudo que Deus criou ali, referente a tudo que foi colocado diante dele. Aí com o nascimento dos filhos, obviamente Adão foi contando a história da criação para seus filhos, seus descendentes. E assim essa história foi passando de um para o outro. Depois que Adão criou Caim, Abel, que Caim matou Abel, e depois vieram os outros filhos de Adão, Sete, e a descendência de Sete, e assim foram surgindo mais seres humanos. Cada um desses foram ouvindo as histórias sobre a criação de Deus, sobre como Deus fez o mundo, como fez o homem, como fez a mulher. Tudo isso foi contado de geração após geração. É o que a gente conhece como transmissão oral, tá bom? É um período de transmissão oral. Até chegar o tempo de Moisés. Quer dizer, Deus já tinha chegado até Abraão, falado com Abraão, chamado Abraão, depois vem o descendente de Abraão, Isaac, depois vem Jacó, de Jacó nascem os 12 filhos de Israel, que é conhecido como as 12 tribos de Israel, os descendentes de Jacó, aí depois esses descendentes se multiplicam, José vai parar no Egito, leva toda a família para lá, quando José morre depois que o povo se multiplica, o faraó escraviza o povo, passa 400 anos em escravidão, Deus agora levanta Moisés e vai libertar o povo. E aí tira o povo da opressão do Egito, né, e leva para a terra de Canaã. Então, todo esse período, tá bom, de Adão até Moisés, é conhecido como o período de transmissão oral. Não havia nada escrito ainda sobre a história do povo do Senhor. Quando ele surge, quando Moisés aparece na história, Deus chama ele então para ser o mediador da aliança entre Deus e o povo hebreu, o seu povo, os descendentes de Abraão. Aí nós já ouvimos falar sobre a história de Moisés, como foi que Deus usou ele para conduzir e libertar o povo, todas as pragas que foram enviadas sobre o Egito, até conduzir o povo da terra de Canaã. Quando eles estão próximo à terra, Moisés então recebe a incumbência de Deus para escrever a lei do Senhor, seus estatutos e mandamentos. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 24, Deus está fazendo uma aliança com o povo e ali Moisés, tá bom, recebe de Deus instrução para escrever. Então ele agora vai deixar escrito, até porque Moisés não vai durar para sempre e o povo precisa ter um memorial da lei do Senhor, da vontade de Deus. Então ele passa então a escrever, né, tudo que Deus designou para ser escrito. E aí Moisés escreveu o livro de Gênesis, Moisés escreveu o livro do Êxodo, Moisés escreveu o livro de Números,
Moisés escreveu o livro de Levítico, Moisés escreveu a maior parte de Deuteronômio, foi Moisés que escreveu. Na parte final, quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, por conta de uma desobediência dele, Deus diz que ele não vai entrar na Terra Prometida e que ele vai morrer. E aí o seu sucessor Josué completa o livro e atribui a autoria a Moisés, tá bom? Então Moisés foi quem Deus usou, o profeta, o homem de Deus, para escrever toda a história de Gênesis até Deuteronômio, a sua maior parte. Então isso cobre um período de muitos anos, de quase 2000 anos de história daquele povo, desde a criação até o povo do Senhor. Então, e isso era o que acontecia. Houve um período de transmissão oral, mas quando chegou no momento em que Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador e que foi o mediador da aliança entre Deus e o povo hebreu, Deus dá incumbência a Moisés de escrever sua lei e seus estatutos. Então Moisés passa a escrever tudo até antes de sua morte. Depois disso, Josué escreveu, depois Samuel escreveu, e assim sucessivamente. Outros profetas foram levantados para escrever todos os livros do Velho Testamento. Esdra, o escriba, escreveu o seu livro, Neemias escreveu, ele também escreveu o livro das crônicas. Então, esses homens, tá bom, foram os instrumentos que Deus usou, dizendo a eles o que eles deveriam escrever para harmonizar todo o plano do Senhor e as demais profecias acerca da vinda de Jesus. Então, foi assim que aconteceu o surgimento do Antigo Testamento. E isso decorreu entre um período, tá bom, de cerca de 1400 anos, como falei antes. Então, Moisés escreveu, depois Josué escreveu, depois Samuel escreveu, depois outros profetas foram usados por Deus para escrever também, até chegar no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Depois de Malaquias, Deus não usa ninguém, fica em silêncio. E só depois, então, Deus levanta João Batista para começar a anunciar e preparar o caminho de Jesus. Aí, o Novo Testamento tem uma história semelhante, tá bom? O Novo Testamento, Deus agora dota os seus discípulos, seus apóstolos, e alguns deles, então, escrevem os evangelhos, as cartas, e aí o Senhor chama Paulo e usa Paulo e faz com que Paulo também escreva as cartas do Novo Testamento. E o processo de inspiração divina é semelhante. Quando nós tratarmos sobre a inspiração do Novo Testamento e as evidências disso, nós vamos dar mais detalhes sobre a inspiração do Novo Testamento, tá? Bem, e quanto às línguas em que a Escritura foi escrita, os idiomas usados por Deus para que a Bíblia chegasse até nós, tá bom? São 3. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento, em sua maior parte, foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. Aí, estamos vendo aqui a figura 1, a figura do lado esquerdo, que é o texto em hebraico. E o hebraico ele se escreve da direita para a esquerda, e aí quando completa a primeira linha, ele vai para a segunda linha e assim sucessivamente, tá bom? E do lado direito, nós temos o aramaico, que foi o idioma que foi aprendido pelo povo do Senhor no tempo do exílio, no tempo em que o povo de Deus foi levado cativo. Então, temos a experiência de Daniel, que foi levado por Nabucodonosor junto com outros jovens para a corte da Babilônia, e lá eles aprenderam outro idioma, e um desses idiomas era o aramaico. Então, parte do texto do livro de Daniel, tá bom? É escrito em aramaico, que vai do capítulo 2, no verso 4, até o capítulo 7, verso 28. E algumas porções também do livro de Esdra, o escriba também, que esteve no exílio e que foi levantado por Deus para trazer o povo de volta a Jerusalém, quando Ciro, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e, devido ao decreto de Deus que havia profetizado no profeta Isaías que Ciro seria o libertador do povo e após os 70 anos eles voltariam para a terra de Jerusalém, então
Então, Esdras, tá bom? Juntamente com outros homens de Deus, trouxeram a caravana do povo de Deus de volta. E Esdras, então, escreveu do capítulo 4, do verso 8 até o capítulo 6, verso 18, em aramaico, e também o capítulo 7, do 12 ao 26, ele escreveu também em aramaico. Isso a gente tem nos manuscritos do Velho Testamento. Então, o Antigo Testamento foi escrito em sua maior parte em hebraico e algumas porções, pequenas porções, em aramaico. Já o Novo Testamento, a língua em que ele foi escrita foi a língua grega. A língua grega ela foi difundida a partir do Império da Grécia, quando em sua hegemonia, no seu apogeu, dominou toda aquela região e aí então difundiu a língua grega por todo aquele mundo conhecido. Aí após a derrota dos gregos pelo Império Romano, o Império Romano continuou a utilizar a língua grega e expandiu o seu reino de uma forma mais grandiosa. E aí então, no tempo dos apóstolos de Cristo, a língua predominante, a língua que se mais falava era a língua grega. E aí está a imagem da língua grega em que a escritura do Novo Testamento foi escrita, em sua totalidade. O grego utilizado era um grego mais comum, era um grego koiné, chamado de koiné, tá bom? Era a linguagem comum do povo, não era um grego erudito, não era um grego de alto escalão, mas era o grego comum, era o grego koiné. É como se fosse a nossa linguagem hoje aqui, quando a gente fala oxente, estas coisas da nossa língua aqui do nosso Nordeste, do Brasil aqui. Então é uma linguagem comum, tá bom? Popular. Essa linguagem, obviamente, ela foi sendo alterada ao longo dos anos e hoje quase não se encontra esse grego koiné, tá bom? Esse idioma koiné, esse grego de uma linguagem mais comum da população lá na Grécia e nos estudos em universidades ou coisa parecida. Então é isso que nós temos, tá bom? Acerca dos idiomas, das línguas da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento foi escrito em sua totalidade na linguagem grega e no grego koiné. Quanto aos materiais usados para a escrita do Antigo Testamento, foram os seguintes. Nós temos o papiro, o velo e o pergaminho. O papiro é uma folha de uma planta que havia em abundância no Egito, e aí eles pegavam o talo dessa planta, eles cortavam em tiras e colocavam para secar, depois eles juntavam essas plantas umas sobre as outras. E aí então formavam como se fosse uma folha de papel e nelas eles escreviam então os seus escritos. E aí o povo hebreu também aprendeu a escrever a escritura através desse material, tá, conhecido como papiro. O papiro ele não era de longa duração, então ele ia se deteriorando à medida que a folha fosse secando demais. Então havia necessidade de replicar o que havia se escrito naquele papiro em um novo papiro. E dessa forma, então, foram levantados homens cujos nomes eram escribas, que eram responsáveis por copiar ou duplicar, tá bom, aquilo que foi escrito no papiro. Em relação ao texto bíblico, isto acontecia e havia pessoas designadas, escribas designados para estarem duplicando, tá bom, os manuscritos do Velho Testamento, aquilo que Moisés escreveu. Então, todas as vezes que se havia necessidade de verificar a qualidade do papiro e vendo que ele estava realmente se deteriorando, o escriba então, ele copiava, tá bom, em uma nova folha, tudo o que foi escrito por Moisés. Aí uma observação quanto a isso é que, no caso do manuscrito original, ou do primeiro manuscrito em que foram escritos a lei do Senhor, este primeiro manuscrito é denominado de autógrafo. E
Esse manuscrito, tá bom, é realmente aquele que recebeu a divina inspiração. Os demais manuscritos são cópias do autógrafo. E aí, por isso mesmo, pode acontecer de, em um devido momento que se está copiando um texto de um manuscrito antigo do autógrafo para cópias ou de cópias subsequentes, tá bom? O escriba possa errar alguma coisa. E aí era designado que toda vez que um escriba errasse a escrita, ele deveria anular aquela cópia e começar a cópia do início novamente. Só que aí, irmãos, nós sabemos que o homem é falho e algumas vezes, tá bom, esses escribas, eles não levavam a sério isso e deixavam a escrita ou a cópia com rasura. E por isso, nós encontramos hoje em um manuscrito ou outro a diferença de uma palavra ou de um número. Nada que afete, tá bom, a nossa fé, nem a inspiração da Escritura, porque aquilo que é o fundamento ou fundamental daquilo que Deus tensionava revelar para seu povo está intacto. Só algumas coisas que não têm muita relevância e que houveram essa distração do escriba ao transferir, ao copiar, tá bom? O manuscrito antigo para o novo manuscrito, para a nova folha de papiro, que houve esse erro e ele deixou seguir. E aí então as demais cópias, obviamente, saíram copiadas de forma errônea com aquele mesmo erro. Mas não é um erro que nós devemos dizer assim, que anula a inspiração da Escritura. E essas cópias, tá bom? Elas também são inspiradas no sentido de que a inspiração delas derivam da inspiração do autógrafo. Só que aí não tem como saber assim como era o original, mas nós entendemos que pelo número de cópias idênticas que tem, e são muitas, nós percebemos então que obviamente o original foi copiado daquela forma, ou estava daquela forma em que essas cópias se encontram, tá bom? Aí com o passar do tempo e com o desenvolvimento da sociedade, então se passou-se a usar agora couro de animal. Aí nós temos o pergaminho e nós temos o velo. O pergaminho é um couro de qualidade inferior, conforme mostra a figura aí no slide, tá bom? É um couro, o couro é mais resistente ao tempo, tem maior durabilidade, então com o passar do tempo começaram a substituir o papiro por folhas de pergaminho. E depois, juntando pergaminho com pergaminho, formavam-se os livros escritos do Velho Testamento. E depois também passaram a usar o velo. O velo já é um couro mais refinado, de melhor qualidade. E você pode observar também na figura aí, a figura da pena, que era utilizada para fazer a escrita da escritura, e a tinta junto com o velo, a folha de couro de maior qualidade, de melhor qualidade, no qual então havia maior durabilidade dos escritos do Velho Testamento. Então, esses são os materiais, tá bom, que foram usados por Deus para escrever os escritos do Velho Testamento. Havia também um detalhe acerca da escrita para os escribas, é que, em relação ao nome de Deus, eles temiam tanto ao Senhor, na santidade de Deus, que eles tinham uma pena apropriada, separada só para escrever o nome de Deus. Eles usavam apenas para escrever o nome de Deus, depois deixavam ela guardada e usavam outra pena para escrever as demais palavras que foram reveladas pelo Senhor. Não é? Então esse é um detalhe importante que foi registrado na história dos hebreus acerca dos escritos ou da escritura do Velho Testamento. Bem, aqui nós chegamos ao final da nossa segunda aula. Quero lembrar a vocês que a cada aula, tá bom, nós teremos uma avaliação. Esta avaliação vai estar o link aí na descrição desse vídeo para que você possa acessar e então responder de acordo com tudo que foi ministrado nesta aula. Lembrando que você só tem uma chance de responder, tá bom, este questionário de avaliação. Então, é necessário que você tenha estudado bem esta videoaula e aí quando você tiver certeza que está pronto para responder o questionário, você acessa o link do questionário, faz sua avaliação e envia. E nós vamos estar recebendo suas respostas e, obviamente, você vai receber também a sua pontuação nesta avaliação. Que Deus abençoe vocês
e até a próxima aula, se Deus quiser.